Bem-vindo ao canal Labirinto Emocional. Cansado de não entender as mulheres? Aqui desvendamos os mistérios da mente feminina e as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Aprenda a decifrar as tramas e joguinhos e a se destacar como um homem de valor. É muito importante que você se inscreva no canal e curta nossos vídeos. Pode ter certeza que aqui no canal o seu jogo mudará completamente e você passará a dominar a relação e ter qualquer mulher que desejar em suas mãos. Então, vamos ao que interessa? O poder do silêncio. A arma secreta que desarma qualquer mulher. Você está cansado de entrar em discussões que não levam a lugar nenhum? De passar horas tentando provar um ponto, usando a lógica e a razão, apenas para ver a mesma atitude se repetir no dia seguinte? Você sente que seus argumentos, por mais perfeitos que sejam, simplesmente batem em um muro invisível de emoção? E se eu te dissesse que a sua maior arma não é a sua voz, mas o seu silêncio? Que a forma mais poderosa de vencer um conflito não é falando mais alto, mas se recusando a participar do jogo que sempre te fizeram jogar? Esqueça tudo o que você sabe sobre discutir a relação. A verdadeira força não está em provar que você está certo. Está em criar uma realidade onde as desculpas dela perdem o poder, onde o drama se dissolve diante da sua calma e onde ela, pela primeira vez, é forçada a confrontar não os seus argumentos, mas as consequências diretas das próprias ações. Muitos relacionamentos enfrentam turbulências por conta de atitudes que geram insegurança. Podemos pensar em várias. Uma proximidade excessiva com amigos, comentários que parecem exaltar outras pessoas, sejam elas celebridades ou conhecidos. Quando trazemos isso à tona, a resposta comum é que não foi nada, um gesto inocente, livre de qualquer malícia. A questão é que esses comportamentos muitas vezes não nascem de uma lógica clara, mas de um impulso emocional. Por isso, mesmo que você apresente o argumento mais racional e impecável do mundo, a atitude dela provavelmente não mudará. A raiz do problema não está na razão, mas no sentimento. Os argumentos que elas usam para defender essas ações podem parecer frágeis para nós. No entanto, entrar em uma discussão é um beco sem saída. Mesmo que você vença o debate no campo das ideias, a motivação emocional dela permanece intacta. O que acontece em seguida? Ela apenas encontrará novas justificativas internas para continuar agindo da mesma forma, sem nunca admitir o ponto central. Por essa razão, discutir ou tentar provar um ponto quando você percebe essas derrapadas, termo usado para descrever ações que, intencionais ou não, testam os limites da confiança no relacionamento, é um desperdício de energia. Essa atitude, comum em muitos homens, só serve para criar um ambiente pesado e nos levar a um estado de estresse constante, o que, ironicamente, pode dar a ela uma sensação de controle sobre a situação. Sensação de controle. Goleman, 1997, observa que em conflitos, as mulheres podem sentir angústia quando os homens se fecham e um certo alívio quando eles se engajam na discussão. Isso cria uma dinâmica onde a participação masculina no conflito pode, paradoxalmente, acalmar a parceira, enquanto eleva um nível de estresse dele. Recusar-se a participar é, portanto, uma forma de quebrar esse ciclo de transferência de ansiedade. Em vez de entrar nesse ciclo, a estratégia mais eficaz é adotar uma postura radicalmente diferente. Algo que a surpreenda e a faça questionar a própria dinâmica entre vocês. Claro, aceitar certas ideias sobre lealdade exige um desapego emocional imenso. Mas a experiência mostra que, quando você incentiva seriamente uma mulher que está testando seus limites a ir em frente, o resultado é surpreendente. Se a intenção dela era apenas provocar, ela se sentirá perdida. Essa é uma forma de virar o jogo. Na maioria das vezes, o outro não tem interesse real e ela acaba sozinha, percebendo que perdeu. Por outro lado, se o interesse for genuíno e recíproco,
Isso apenas revela que você estava investindo na pessoa errada desde o começo. O erro não foi dela, mas seu, por não ter enxergado a verdadeira natureza de quem estava a seu lado. A pessoa errada. Este ponto sublinha a importância da seleção de parceiros. Se uma pessoa demonstra repetidamente falta de consideração pelos seus sentimentos, a questão deixa de ser sobre consertar o comportamento dela e passa a ser sobre a sua decisão de permanecer nessa dinâmica. Essa é a atitude que ela menos espera de um homem e, por isso mesmo, a mais impactante. O roteiro padrão seria protestar, ficar abalado, criar um drama. Ao contrário, quando você a encoraja a seguir com a fantasia, ela fica sem chão, encurralada no seu próprio jogo emocional. Encurralada emocionalmente. Esta tática não visa manipular para ganho pessoal, mas sim desarmar um jogo de manipulação. Funciona como uma contramedida, revelando as verdadeiras intenções por trás de um comportamento ambíguo. Tentar usá-la para forçar um resultado desejado é ineficaz e pode sair pela culatra. Contudo, para não se tornar previsível, é vital alternar essa abordagem. Em alguns momentos, o melhor a fazer é o oposto. Expor a situação de forma clara, direta e sem rodeios. Não com uma discussão, mas com afirmações seguras e definitivas, sem demonstrar medo de perdê-la. Para que essa exposição tenha o efeito desejado, as palavras devem ser simples, diretas ao ponto, quase cirúrgicas para não dar margem a interpretações. Prepare-se, pois a reação pode ser intensa. Você precisará de firmeza para lidar com uma explosão emocional de quem se sentiu exposta. Mas essa tempestade passa, especialmente se você se mantiver calmo e centrado. Palavras cirúrgicas. Em momentos de alta carga emocional, a capacidade de raciocínio de qualquer pessoa diminui. Diálogos complexos são inúteis. A comunicação precisa ser clara e inequívoca para ser compreendida. Diante de atitudes que coloquem a confiança em xeque, não perca tempo debatendo. Apenas comunique com segurança o que aquilo significa para você e quais serão as consequências. Não tente negociar ou fazê-la entender seu lado. Isso é ineficaz e fará você parecer fraco e inseguro. Geralmente, uma segunda chance pode ser considerada se a falha não foi grave. Um erro clássico é insistir para que ela admita o erro. Fazemos isso na esperança de que ela compreenda nossas razões. O efeito é o contrário. Somos vistos como fracos. A força é demonstrada quando comunicamos nossa percepção e nossa decisão de forma unilateral, recusando-nos a entrar no debate. Mas atenção, se você blefar, ameaçando uma consequência sem cumpri-la, perderá toda a credibilidade. Só prometa o que pode cumprir. Consequência. Entenda-se como uma mudança fundamental na dinâmica do relacionamento, podendo ir desde um distanciamento até o término do compromisso. O segredo é fechar as saídas para a teimosia. A porta para a resistência se abre quando discutimos. Neutralize isso dando liberdade total às opiniões dela. Encare as ideias equivocadas dela como um problema que não é seu, mas dela, assim como as consequências. Problema não é seu. Segundo Freire, 2000, a maturidade envolve a capacidade de aceitar pontos de vistas divergentes, sem tentar mudá-los à força. Obviamente, você não deve tentar nada disso se estiver dominado pela paixão. O homem apaixonado está vulnerável, incapaz de ter o controle da dinâmica. É por isso que a entrega total é algo que deve ser gerenciado com sabedoria. Não tente forçá-la a ser lógica ou coerente. Aceite-a como ela é. Busque compreender e se adapte. Observe a situação sem o desejo de que fosse diferente. Nossas parceiras, por vezes, são mestras na arte da dissimulação. Arte da dissimulação. Uma alusão à ideia de que, historicamente, a dissimulação pode ter sido uma ferramenta de sobrevivência ou poder para o gênero feminino, em contraponto à força física masculina. Elas podem se sentir confortáveis em ambientes onde precisam esconder ou disfarçar algo. A necessidade de ter um espaço secreto pode ser intrínseca. Em vez de lutar contra isso, temos que aprender a navegar nessas águas decifrando a linguagem ambígua sem entrar em conflito. Espaço secreto. A necessidade de ocultar algo pode gerar uma sensação de segurança ou autonomia,
possivelmente ligada a dinâmicas psicológicas profundas, como as exploradas pela psicanálise em relação à figura paterna. O tempo gasto em discussões é perdido porque palavras não geram impacto preventivo. O impacto real vem das ações e suas consequências, nunca de avisos ou súplicas. Impacto das ações. Refere-se a sensibilizações que geram sentimentos reais, em oposição a danos ou agressões. A única utilidade da discussão é como um treino para o seu autocontrole. Você pode desenvolver resiliência ao se expor gradualmente à tensão. Numa discussão, batalha emocional. Embora pareçam debates racionais, as discussões de relacionamento são, em sua maioria, disputas no campo emocional. Para dominar a situação refere-se a ter controle sobre suas próprias emoções e sobre a direção da conversa, não sobre a outra pessoa. Você precisa ser mais frio, mais direto e mais conciso que sua parceira. Não discuta, comunique, passando por cima de qualquer tentativa de manipulação emocional. Passar por cima. Uma metáfora para a autodisciplina. Significa usar a força de vontade para domar seus próprios impulsos e não ser dominado por sentimentos negativos, como sugerido por Nietzsche, 1884-1885/1985. Olhe nos olhos dela. Ao mesmo tempo, seja gentil e aceite-a como ela é, deixando-a livre. Para neutralizar o inferno das polêmicas, não se oponha às opiniões dela. Respeite a visão de mundo dela, mesmo que pareça equivocada ou prejudicial para a relação. Contudo, comunique de forma unilateral e calma a sua perspectiva e as consequências. Jamais a force admitir um erro verbalmente. O reconhecimento vem quando ela sente o peso de suas próprias escolhas. Peso das escolhas. Este é o pilar da abordagem. A aceitação adaptativa. A ideia é permitir que a pessoa viva as consequências, boas ou más, de suas próprias decisões, pois a conscientização é um processo individual. O segredo não é resistir, mas aliar-se ao fluxo, acompanhando as mudanças. Para isso, é preciso não se identificar totalmente com a relação, observando os fatos de fora. Em outras palavras, as atitudes dela deixam de ser um problema seu, para se tornarem apenas dela. A parceira e a relação devem ser vistas como entidades separadas de você. Entidades separadas significa observar a parceira e a relação como algo que precisa ser conhecido e compreendido, em vez de algo que você já assume que conhece. Aprender a se distanciar em meio a uma tempestade emocional não é fácil. O magnetismo do conflito nos arrasta. Magnetismo do conflito. Goleman, 1997, chama isso de inundação emocional, um estado onde os sentimentos negativos sobrepujam a razão. É preciso resistir às provocações, mantendo a lucidez quando o outro lado a perde, ser superior em paciência e frieza. Aprenda a controlar sua mente e a ficar em silêncio nos piores momentos. Suporte a pressão em silêncio. O silêncio de um homem que se fecha em si mesmo é profundamente incômodo para elas, sendo uma defesa poderosa. Recusar-se a discutir desestabiliza e desorienta. Desestabiliza e desorienta. Alberoni, 1986, e Goleman, 1997, apontam que o silêncio e o distanciamento masculino em meio a um conflito são táticas defensivas que desarmam a parceira. Quanto mais você fala, pior fica. Quanto mais você expõe seu ponto de vista, mais alimenta o conflito. É melhor ouvir e fazer intervenções curtas e certeiras. Intervenções certeiras. Refere-se a usar a palavra para destruir enganos específicos, não para alimentar a discussão. Pois, como diz a sabedoria antiga, a mulher insensata é turbulenta, é ignorante e não sabe nada. Provérbios 9:13.
Se você quer transformar sua vida em um inferno, a receita é simples. Discuta a relação e tente chegar a um acordo sobre tudo. Se esse vídeo abriu seus olhos para uma nova forma de enxergar seus relacionamentos, não guarde isso apenas para você. A sua curtida é o sinal de que estamos no caminho certo. O seu comentário, concordando ou discordando, enriquece o debate e mostra a força da nossa comunidade. E a sua inscrição no canal é o seu primeiro passo para deixar de ser um jogador reativo e se tornar o mestre do seu próprio tabuleiro. Clique nos botões abaixo, assuma o controle e junte-se ao time de homens que não discutem o jogo. Eles vencem.